Meus irmãos, bom dia. Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 1 ainda. A gente viu semana passada só o dia 1. Hoje a gente vai falar do dia 2, 3 e 4. Se eu não me empolgar em algum dos dias. Então, dia 2 a gente vai falar da criação da terra. Dia 3 a gente vai falar da criação da vegetação na terra, e dia 4 a gente vai falar da criação das estrelas, tá bom? Então, quando os irmãos vão ver algumas questões polêmicas já serem levantadas, que a Bíblia traz diferente do que a ciência atual defende, a maioria dos cientistas, não todos, existem cientistas que são criacionistas, existem cientistas que defendem, não há 100% não é um consenso único de que o mundo criou-se da maneira como nós vemos na televisão, aprendemos na escola. Não, são teorias, como eu falei, todas teorias. E hoje a Bíblia vai apresentar talvez o que seja mais difícil para a ciência entender, e que talvez seja mais difícil para a gente provar através da ciência, mas a gente crê que foi assim, porque Deus falou que foi assim. E se Deus disse que foi, Ele estava lá, ninguém mais estava. Não existia nada além, ninguém lá, a não ser Deus, com vida, a não ser o próprio Deus. Então Ele é testemunha ocular, Ele criou, então se Ele disse que foi assim, que é o surgimento da terra primeiro do que o surgimento dos astros. Então a Bíblia vai trazer um surgimento da terra primeiro que o surgimento do sol. Isso não significa que tudo gira em torno da terra, não. Só significa que a terra foi criada primeiro do que os demais corpos celestes que nós conhecemos. O que a gente vê hoje, que primeiro veio lá uma explosão, aí começa a ter matéria, morre, explode, vai expandindo. E nesse processo de expansão criou-se primeiro as estrelas, as grandes estrelas que foram explodindo, aí buracos negros, outras pequenas estrelas, uma dessas pequenas estrelas é o Sol, e aí depois disso é que começaram a se criar os planetas. Então eles falam que primeiro veio o Sol, as estrelas, o Sol, e depois o planeta, e depois a Lua. A gente vai ver que primeiro veio a Terra, o planeta Terra, depois veio as estrelas, os outros planetas e a Lua, tudo no mesmo dia. A gente vai tratando disso ao longo do texto aqui. O texto é esse: disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros nos firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra.
para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Então a gente vai tratar 3 cenas aqui. Primeiro, segundo dia, o terceiro dia. O terceiro dia a gente vai dividir em 2, e o quarto dia. A primeira cena, o primeiro dia, é o Gênesis 6-8, que ele diz que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Antes de eu começar a tentar explicar, eu também não sou perito, não estudei astronomia, não fui fazer o MIT para aprender sobre a origem do universo. Mas, de acordo com as Escrituras, como a gente consegue entender isso aqui? Olhando também, quero que os irmãos lembrem que a ciência não é inimiga nesses casos. A ciência nos ajuda muitas vezes. Claro que ela tem erros, claro que ela tem exageros, muito por conta do pressuposto que ela adota. Então, por adotar um pressuposto, uma ideia inicial. Então, quando ele diz assim, o Big Bang foi a origem do universo, ela encontra coisas e ela vai tentar explicar isso de acordo com o Big Bang. A gente encontra as mesmas coisas e pode dizer assim, quem criou foi Deus. Olhando para isso, como entender então que há um firmamento no meio das águas e separação entre águas? O que os irmãos entendem por isso, com isso? O que seria o firmamento? Céus. Deus fala aqui, céus. O que seria os céus? E o que é água acima do céu? Mas chuva não forma lá em... Mas chuva não está acima dessas coisas. Isso é um ponto muito importante e a gente vai seguir nesse caminho de tudo ser formado pela água, porque a água é o modo como eles conhecem o universo. A gente vai tratar, vamos já entrar, já que a resposta já foi dada. Aqui no segundo dia da criação, aqui primeiro uma coisa, por que eu defendo que não é dias consecutivos, mas um primeiro dia da criação, passa um tempo, depois um segundo dia, não são eras também, tá? Então Deus não foi fazendo em milhões de anos, não, Deus fez num dia. Só que não necessariamente foi um dia, passou 24 horas, outro dia, não. Foi num dia, passou um tempo que a gente não sabe quanto, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 1 ano, pode ser 1 bilhão de anos, não sei. Ele vem para o segundo dia da criação. E aqui um artigo, o artigo, ele define o sujeito. Então eu chego assim e falo, olha, o Rivaldo anda de moto. Vocês vão saber quem é. Agora se eu falo um Rivaldo anda de moto, aí qualquer Rivaldo é, qualquer coisa é. E assim aparece no texto hebraico. Não aparece essa definição de no segundo dia da coisa, no segundo dia da criação, mas a ideia de num segundo dia Deus criou firmamento, céus e tudo mais. Essa é uma argumentação mais leve. A principal argumentação minha vem no próxima cena, mas é só para os irmãos já entenderem do porquê que eu estou defendendo e como essa minha ideia não é do nada, ela tem base bíblica, de serem dias de 24 horas, mas não dias consecutivos. Então Deus faz em 24 horas, mas Deus não faz de domingo a sábado na primeira semana da criação.
Então, criação do firmamento. Os irmãos sabem, dá para enxergar bem aí, Gabriel? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera formam a nossa atmosfera. E aqui, meus irmãos, é como se Deus criasse uma redoma em volta das águas do universo. Então lembra lá, tudo é água. Lembra que a gente viu? Deus criou água, escuridão e luz. Água, escuridão e sem forma e vazia. Esse é o universo. E a gente viu nas fotos que o universo não tem forma, é escuro, e através dos estudos científicos que tem abundância de elementos de água no universo. Então, Deus cria uma redoma, e essa é a ideia de firmamento. A ideia de firmamento é uma ideia de algo firme, sólido, tanto que pode ser traduzido por placa de metal. Então Deus cria essa redoma em volta das águas, que Ele chama de céus. É como se tudo tivesse água, só tivesse água. Pensa só água. Claro que o universo não é água, você não vai nadar no universo, mas pensa, só o universo. Aí do nada Deus faz uma esfera e faz assim, ó. Agora o que está dentro daqui é água daqui, e o que está dentro, fora dessa redoma é água para lá. Deu para entender ou não? Só o universo. Aí Deus faz assim, ó. Agora faz uma bola, pensa aí num globo, pensa no formato do planeta e fala assim, ó. Daqui para dentro é água nossa, dessa redoma para fora é água do universo. Então Ele criou uma redoma, um firmamento, e fez a separação dos elementos de água para fora, dos elementos de água para dentro da terra. Água em volta do universo, então firmamento é isso, algo em volta das águas do universo que fez com que as águas internas dessa redoma mantivessem longe das águas de fora. Foi nesse momento então que Deus criou a atmosfera e a gravidade. O que segura a gente aqui de não sair voando Já viram cenas dos astronautas lá? Eles saem pulando. A Lua ainda tem uma pequena gravidade, então eles ainda voltam. Mas como que a gente aqui não voa e sai voando aí até tocar no céu? Por que as águas daqui não sobem? Elas só sobem quando evaporam, vão para as nuvens que estão aqui e depois voltam. Elas não saem, não dispersam por conta da gravidade. E Deus fez assim. Deus cria nesse segundo dia então essa redoma. E essa redoma, Ele faz a nossa atmosfera e faz a gravidade, para a gravidade manter as águas daqui aqui e as águas de lá fora daqui. Os elementos de água da terra agora são da terra, e o que está fora não tem mais contato. Não vai embora daqui, não. A água permanece aqui do jeito que é, tá? Então nesse momento, Deus cria essa atmosfera, esse firmamento, cria a gravidade, faz com que o nosso planeta fosse um globo cheio de água, cheio de ar, separado do restante das moléculas de águas do universo. Então olha que interessante, aqui Deus, com essa redoma, Deus faz água aqui e faz atmosfera respirável aqui. A atmosfera terrestre tem 5 camadas, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei quantos já viram isso, mas Marte é muito parecido com a Terra. Tamanho, rotação, muito parecido. Por que em Marte não tem vida e aqui tem? Porque Deus criou aqui e não em lá.
É uma resposta mais do que suficiente. Mas por que se eu for para Marte eu não consigo respirar? Por que o astronauta precisa daquele troço na cabeça lá, cheio de oxigênio para respirar? Porque lá fora não tem essa atmosfera que a gente tem aqui. Então, o que garante a nossa respiração livre aqui, ó, tá respirando oxigênio, expelindo carbono, isso, o que garante isso para nós é a atmosfera na qual nós vivemos. Então, Deus cria e propicia aqui já a água e o oxigênio para a existência da vida na Terra. Tudo que é vida depende de água e oxigênio. E luz. Tudo. Precisa de luz, água e oxigênio. E Deus já propiciou essas três coisas. Então, Deus cria nesse momento a atmosfera e suas 5 camadas. A primeira camada que a gente chama, entenda, as camadas surgem, assim, a gente dá nome para as camadas depois. Moisés não tinha esse conhecimento. Então, para ele tudo é firmamento. Talvez nem ele entendesse a dimensão do que é firmamento de fato. Porque a gente tem que lembrar que hoje a gente tem disponível uma tecnologia maior, um conhecimento maior. Então, pessoas já estudaram. Moisés, por exemplo, viveu numa civilização em que eles estudavam as estrelas, eles estudavam os planetas, só que aí pessoas depois estudavam que os egípcios estudavam e melhoravam, e assim sucessivamente, até a gente ter hoje uma astronomia que entenda melhor dessas coisas, campos da ciência que consigam definir melhor o que é cada coisa. Moisés não tinha nada disso, era basicamente a olho nu e o que ele via, mais ou menos, ele anotando e aprendia. Então, a gente hoje sabe que a nossa atmosfera é composta de troposfera, que é onde os aviões voam, onde as nuvens ficam. Eu não sei quantos irmãos já voaram de avião. Se o avião chega em determinada altura, ali é 40 mil pés, 42 mil pés, que você passa as nuvens. Então você olha para as nuvens, estão para baixo, assim. Tem umas para cima, poucas, mas a maioria delas você não olha para cima para ver, você olha para baixo, porque ele ultrapassa o nível das nuvens. E as nuvens ficam nessa troposfera. Depois vem a estratosfera, que vai até 50 quilômetros de altura, é onde os caças voam. Então, caça do exército, ele não voa como avião. Até porque se ele voasse na altitude de avião, o boom supersônico quebraria tudo que é vidro aqui, é tímpano que explodir de todo mundo. Então eles precisam voar, e quanto mais alto, mais rápido você consegue ir por conta de menor resistência do ar. Então eles voam já a altitudes que eles já veem o círculo da Terra. Então você pega lá no YouTube, só jogar no YouTube lá, ó, um caça voando. Você vai ver que aonde ele voa já é escuro, basicamente. Ele vê a curvatura da Terra assim bem, e voa a velocidades inimagináveis pelo homem. Para você ter ideia, em 1969, meu pai estava nascendo esse ano. Os Estados Unidos estavam aposentando, então já tinham usado e estavam guardando porque estava velho. Uma nave que voava a 5 vezes a velocidade do som. 5 vezes a velocidade do som. Então ele voava aí a 6.000 quilômetros por hora. Nessa camada da estratosfera. Pensa hoje o que deve ter.
Pensa hoje no que deve ter de OVNI aí, que a gente fala que é ET, né? Não é ET, é caça aí de algum país voando, é drone voando, alguma coisa que é incompreensível para nós, porque nós não conhecemos, mas que é parafernália militar. Eles voam a essa altitude. Depois vem a mesosfera, que vai até 80 quilômetros para cima, temperatura de menos 90 graus, queimam a maioria, onde queima a maioria dos meteoritos, e aqui é a discussão interessante. Para os Estados Unidos, você passar a mesosfera, você já está no espaço. 80 quilômetros, então voa para cima, você voar para cima 80 quilômetros, você já bateu 80 quilômetros e 1 metro, você já é astronauta. Você já pode voltar para a Terra falando que é astronauta, que foi para o espaço. Para o russo não, vai até 100 quilômetros de altura. Mas a mesosfera termina aqui. Depois vem a termosfera, que é a última camada da nossa atmosfera. Aqui já é espaço, e é onde ficam satélites e estações espaciais. Então você liga a sua TV, o sinal bate no satélite, volta para você. Você pega o GPS, o sinal bate lá e volta para você. Então, toda essa modernidade que a gente tem, isso é porque o homem colocou os seus satélites na última camada da nossa atmosfera. Então, o planeta gira, aquilo tudo gira junto. Onde ficam as estações espaciais também, e depois dessa última camada aí, deixa eu ver aqui, já vem a exosfera, que aí é o espaço mesmo, como a gente conhece. Isso tudo então, meus irmãos, é só para falar que tudo isso aqui é firmamento. Tudo isso aqui foi o que Deus fez para garantir com que a Terra tivesse uma separação do universo. E a ciência está nos mostrando que existe essa separação através de várias camadas. Então não está tudo numa coisa só. Não, várias camadas fazem essa separação aí entre a Terra e o universo. A criação de uma atmosfera é fundamental para a criação da vida. É a atmosfera que mantém a temperatura. Então, por que na Terra não faz menos 600 graus de dia e mais 2.500 graus de manhã, como em outros planetas? Porque aqui a atmosfera, essa redoma que Deus criou, mantém a temperatura meio que controlada. Então, a gente vai de 50 a menos 50, meus irmãos, é tranquilo, é light, perto do que acontece em outros planetas. A temperatura oscila, assim, você pisou lá, você já nem pisar, que você já está tostado antes, você está em pó antes. Então, é Ele que mantém a temperatura, é Ele que fornece oxigênio para a gente respirar, é Ele que filtra a radiação solar, é Ele que faz as mudanças climáticas necessárias, então mantém o calor, faz chover, para dar aquela refrescada. Essas mudanças, chuva, sol, até tempestades tropicais, tudo isso é importante. E tudo isso acontece na atmosfera, algo que Deus criou. Então olha que interessante, Deus não sai só criando o homem, fala assim, não, hoje eu estou inspirado, vou criar o homem. Não, antes de criar o homem, Deus vai criando tudo que propicie a vida ao homem. E é por conta disso que a gente tem que cuidar dessas coisas. E por conta do pecado, essas coisas são ameaçadas, e essas coisas se tornam um pouco desfuncionais. Então, por exemplo, eu creio que Deus não criou ventos tropicais ao ponto de matar pessoas. Mas por conta do pecado, esses ventos ficam tão grandes, as pessoas também não tomam os cuidados necessários e morrem. O homem que não protege a camada de ozônio, o homem que superaquece o planeta. Então, a gente precisa cuidar do que Deus criou.
uma das funções do homem é ser o mordomo de Deus. É cuidar das coisas que é de Deus, que são de Deus. Cuidar daquilo que Deus criou, fazer com que tenha um bom funcionamento, explorar na medida necessária para que haja manutenção, para que haja uma boa convivência, para que eles sejam bem usufruídos. Não com tirania, como o homem faz muitas vezes sobre a criação, mas é dever dos crentes, principalmente então, a ter esse cuidado. Entenda, cuidar do meio ambiente não vai salvar ninguém, mas é porque a gente é salvo, que a gente cuida das coisas de Deus, inclusive do ar no qual respiramos. Então se eu posso emitir menos carbono na atmosfera, faça isso. Se eu posso usar um carro, eu estou com dinheiro para um carro que vai gastar muito, vai fazer muita combustão, vai poluir demais, ou posso comprar um carro que polui menos e tenha a mesma performance. Compre o que polui menos, é nosso dever cuidar da atmosfera que foi criada para nós. Até porque, se a atmosfera se degradar, mais pessoas vão morrer, mais pessoas vão sofrer, mais coisas que antes não aconteciam acontecerão. Então a gente precisa ter esse cuidado com o que Deus criou. Meus irmãos, sobre essa atmosfera, alguma dúvida? Não. Isso é uma foto, dá para ver bem aí, que foi tirada da Lua no Apolo 8. Agora eu esqueci o ano, não sei se é 67, não lembro o ano, mas o Apolo 8 tirou essa foto. E você está vendo a Terra. Só que, olhando para essa foto, provavelmente está mostrando o Pacífico, para ter essa quantidade toda de água. O que você vê nessa foto? Primeiro, que a Terra não é plana, tá? A Terra não é plana. A Terra é um globo. Segundo, que a Terra é composta por água. O que corrobora com o que Deus está falando. O que Moisés está falando sobre a criação. De que no começo era tudo água. E que as pequenas porções de terra que existem nesse aglomerado de água surgiram depois. Então, 70% da superfície da Terra é água. Se você pegar depois, se você tiver curiosidade, entrar lá no Google Earth, só no computador tem, e diminuir bem até onde está o satélite, que ele mostra o globo inteiro, você vai ver, e começa a girar em direção ao Pacífico, que o Brasil está aqui, você vai virar para a esquerda, assim, para a direita. Aí você vai virando até chegar no Pacífico. Você vai ter uma hora que você vai ver água. E você vai girar, e só vai ter água. E você vai girar aquilo ali sem dó, e vai só ter água. Em cima e embaixo, só água. Tanto que se você for voar, hoje tem voo direto do Chile para a Austrália, mas a distância é tão grande em cima do oceano, que às vezes, se você estiver em São Paulo e precisar viajar para a Austrália, você viaja pelo outro lado do mundo, para chegar aqui. Tanto de mar que tem para cá. Então, isso mostra que 70% da superfície da Terra é água. O que colabora com o relato bíblico da criação, de que no começo era tudo água. De que Deus fez água e separou águas de águas, e depois, ao terceiro dia, Ele cria as pequenas porções de terra. Aqui, sobre isso, alguma dúvida? Então, aqui é importante dizer que o papel de Moisés não é dar o nome correto às coisas, ou melhor, é dar o nome, mas não o nome que a gente conhece hoje e tem por correto. Dá para entender? Não dá para Moisés, com a capacidade que ele tem, lembra, a inspiração divina não é sopro no ouvido que ele fica lá, olha Moisés, agora escreve isso, isso, isso. Não, isso não é inspiração.
Também não é psicografia, que Moisés fecha o olho e vai escrevendo as palavras. Mas Deus usa a capacidade da pessoa, dentro das limitações das pessoas, para escrever a Bíblia corretamente. Então ele escreve certo, mas talvez ele não consiga dar o nome que a gente dá hoje, porque a gente tem muito mais tecnologia para observar, ver que há uma separação. Se você olhar a olho nu, parece que tudo é uma coisa só. Você olhar para cima e você acha que tudo é uma coisa só, que está nuvem, está estrela, está tudo lá. Então, quando Moisés chama o universo de água, Moisés não está errado, porque Moisés entendia, não está errado porque existe água, e ele entendia como água, e ele cresceu aprendendo que o universo é água. Os caldeus entendiam que a terra estava no meio de um grande mar que seria o universo. Então olha que interessante, as civilizações antigas, ao observarem o universo, falavam assim: olha, a terra, nosso planeta, está no meio do mar. A astronomia egípcia, local onde Moisés foi educado, também acreditava no universo como um grande mar, tanto que o deus falso, que era o sol, atravessava o barco de um lado para o outro. Então, ora ele estava aqui, sol aqui, aí ele pegava o barquinho no meio do mar, ia lá para o outro lado do planeta, aí aqui ficava escuro, lá ficava sol. Então até isso, os egípcios já estão começando a mostrar, olha, existe diferença de horário. Enquanto aqui está sol, lá está noite. Entendiam o universo como um grande mar. Então Moisés, ele é educado nessa cultura. Então Moisés não erra quando chama o universo de grande mar. É claro que hoje a gente olha e dá outro nome para o que é. Só que esse era o nome que ele conhecia, e é assim que ele chama. Então chamar de água é natural para Moisés, porque foi assim que a ciência da época dele chamava. Vamos supor que hoje a gente chama de nada, vamos supor que hoje a gente chama de nada. Mas daqui 100 anos a tecnologia cresce tanto que eles começam a chamar de, sei lá, de sangue, qualquer coisa só. A gente estava errado em chamar de nada? Não estava. A gente chamou de acordo com a nossa capacidade de observação. Então a tendência é essa mesmo. E Moisés está explicando o que ele está vendo. Então o relato bíblico da criação, ele está de acordo com aquilo que a ciência nos ensina sobre isso. Então a Terra era um pouquinho diferente da atual, porque a Terra foi criada a água com uma atmosfera, e hoje a gente tem local onde pisar. Então, no começo, no segundo dia, não existia isso aqui. Isso aqui onde a gente está agora, a terra firme, não existia, era tudo água. E também faz que a terra seja um globo. Então, olha só, esse aqui é uma representação em 3D do globo. Você vê, ali está a América do Sul, a África está longe. O resto é água. Tudo água. Se pegar aqui, é que eu acho que aqui eu não consigo girar. Aí, não consigo girar. Mas se eu pegar aqui e começar a girar para lá, você vai ver água até a gente chegar na Austrália. Isso mostra o tamanho do planeta, o tamanho que o planeta tem de água. Idade da Terra, alguns falam que é 4,6 bilhões de anos. Eles fazem isso através do decaimento do urânio e do chumbo, só que assim, se tem 4,6 bilhões de anos, pode ser que tenha. Como eu falei, não me preocupo com a data. Não me preocupo com a idade da Terra. Pode ter 4,6 bilhões de anos, pode ter 30 dias, não me preocupo. O que a Bíblia diz é que num segundo dia em que Deus resolveu criar as coisas, Ele criou em 24 horas a Terra do jeito que ela é. Se do primeiro dia para o segundo passaram 10 bilhões de anos, não tem problema nenhum com isso. Se passaram 500 milhões de anos, se passaram 24 horas, também não tem problema nenhum com isso.
Dúvidas sobre esse segundo dia, meus irmãos? A gente avançando, então, esse era o segundo dia, era o mais puxado. Agora vamos para o terceiro dia, que é quando Deus ajunta a água. Então, olha só, tem 2 momentos no terceiro dia. Primeiro, Deus faz separação de água com terra. Então, ele faz assim, a água se junta num lugar só, terra se junta num lugar só, e assim forma a terra firme. E no segundo momento, aí ele chama Deus de terra e as águas de mares, e num segundo momento, ele cria a relva, ervas e as árvores do mundo. Então ele cria a vegetação do planeta. Os irmãos sabem o que é isso? Esquece o nome dos países aqui, o nome dos países foi um complemento, é só para os irmãos terem ideia se o continente fosse igual. A ciência diz que há milhões de anos atrás a Terra era uma só, era tudo junto. Os irmãos já ouviram isso, a ideia da Pangeia. Aqui era tudo num lugar só. Essa ideia é impossível de ter acontecido? Não, não é. Aliás, que bem provável que tenha acontecido de fato, que foi assim que Deus fez. Até porque você pegar lá a voltinha da África e juntar com a América do Sul, dá perfeito a coisa. Então, provavelmente Deus cria uma porção de terra seca, que é a Pangeia, e o resto uma porção de água, que é o que ele diz aí no terceiro dia, que as águas se ajuntassem num só lugar, criando porções secas de terra. É muito difícil dizer, pode ser que tenha acontecido, eu creio que aconteceu, mas se o irmão não crê que aconteceu, também não tem problema, porque não dá para afirmar, olha, houve uma Pangeia, é fato que aconteceu. Tudo indica que sim, que antes do dilúvio existiu de fato uma Pangeia, que antes do dilúvio era uma coisa só, e que antes da condenação de Deus, o mundo todo era conectado por um supercontinente. Mas se os irmãos creem também que Deus criou do jeito que está, e com essas pequenas conexões que a gente vê, porque, por exemplo, se você subir tudo até a América do Norte, se tiver a maré baixa, você consegue atravessar para a Rússia. Aí da Rússia você já está conectado com o restante do mundo. O Estreito de Bering lá, se tiver maré bem baixinha, você passa por lá. Você consegue chegar lá na Rússia. Não sei quantos jogaram War. Quem jogou War já viu que lá em Vladivostok tem 3 pontinhos que aponta lá para Washington, nos Estados Unidos. A gente fica assim, não, é só para... Não, isso existe na realidade. Dá para passar um pouquinho mais para cima, claro, acho que é pelo Canadá. Você entra no Estreito de... Pelo Canadá? Acho que é pelo Canadá, você entra no Estreito de Bering e você consegue ir para a Rússia. Não sei quem já viu o Discovery Channel, aquele povo que pesca caranguejo no navio, aí vai, pega caranguejo, aí joga um negócio grandão assim para pegar caranguejo. Não é o caranguejo do mangue, não. É o caranguejo que é do tamanho dessa mesa aqui, o bicho. Eles pescam lá. Então ele pega bacalhau, aí bacalhau ele faz de isca, aí pega caranguejo. Então é lá, passa naquela região. E toda a água que ele juntou, chamou de mares, a nomenclatura mudou para oceanos, mas é a mesma ideia de uma terra firme, provavelmente também um único oceano, chamado de Pantalassa, já que na Septuaginta, a tradução grega do hebraico, o termo para mares é Talassa, ou Falassa. Então, não dá para saber se Deus fez uma terra grande que foi separando com a movimentação tectônica, se Deus fez uma terra do jeito que é hoje. O que dá para saber é que Deus cria porções secas dentro daquele planeta de água. Dentro daquele globo cheio de água, Deus cria partes secas. E essas partes secas são onde nós habitamos. Gênesis 11 a 13 fala da criação
da vegetação. Então Deus diz: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente, cuja a segunda espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Criação da vegetação. Deus, então, antes de criar a primeira vida na terra, Ele cria o necessário para que ela existisse, se desenvolvesse sobre a porção seca, bem como dentro das águas. Porque Deus cria nesse momento as algas e toda a vegetação que a gente conhece. Para ter vida é preciso de luz, oxigênio. Para uma planta existir, ela não precisa necessariamente do sol. Ela precisa de luz, de oxigênio, de água, e todas essas coisas já existem. As coisas já existem. O necessário para uma planta existir já existe aqui. E é interessante que a planta fazer a fotossíntese não é algo que vem do pecado, mas é importante que ela venha primeiro, inclusive, para servir de alimento aos animais. Lembra, no começo não existia morte, então o animal não morria. O homem comia a planta, bicho comia a planta, todo mundo comia a planta. E também para fazer a troca aí, né? Você expele o gás carbônico, ela se alimenta daquilo e devolve oxigênio. Então faz essa troca aí do ar da nossa atmosfera. Então Deus cria primeiro a terra, e olha que interessante. A lógica da criação mostra um Deus muito sábio. Mostra um Deus que sabe muito bem o que está fazendo em cada momento. Se Ele cria o homem, fala, tem água, tá, vou criar peixe. Se Ele cria o homem sem as plantas, o homem não ia sobreviver, não dava para manter. Mas Deus cria primeiro a planta, a alga, faz todas essas espécies. Claro, de novo, a taxonomia de Moisés não é perfeita, então ele chama de relva, flores e árvores. A gente conhece, ele não está preocupado em chamar bananeira de bananeira. Ele fala, não, Deus criou uma bananeira, criou orquídea, criou... Não, isso é a gente fez depois com o tempo. Ele só diz que criou as árvores, as flores, as ervas, e é importante dizer aqui, não de uma maneira crescida e adulta, mas criou sobre a terra a vegetação ainda em sementes. Então é como se Deus colocasse na terra a semente e falasse assim, produz a terra, a relva, a árvore, a terra, produz aí, volta o texto. Produz a terra, a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Provavelmente Deus então fez tudo a partir de sementes. Tudo isso aqui que você está vendo nessa foto, é só um pedacinho. Se você olhar a vegetação ali da montanha, da Serra do Mar, tudo ali provavelmente, quando foi criado no terceiro dia, eram sementes. Deus lançou e falou, olha, produza cada um segundo a sua espécie, segundo a semente que tem na terra. E assim ela fez. Então, Deus não fez a bananeira adulta, antes fez a semente da bananeira, criou elas no solo, e o solo começou a desenvolver, fazendo a bananeira crescer, ficar grande, dar bananas, as bananas caíam, a semente germinava e assim crescia mais bananeira. Ok com isso? Dúvidas quanto a isso? Sim. Não. Quer dizer,
sempre vai precisar da intervenção de Deus, porque é Deus quem garante com que as leis da física se cumpram. Então, por exemplo, a gente sabe que o Sol vai nascer no outro dia, é claro que é por conta da lei da física, da rotação, da gravidade, a gente sabe que vai nascer. Só que quem garante que a lei se cumpra é Deus. Então Deus, Ele coloca meios para preservação. Então, o sistema roda sozinho, entre aspas, mas é porque Deus está ali garantindo que o sistema rode. Então, ele já fez do jeito certo lá, rodando em volta dos... Depois a gente vê que depois ele põe a terra para rodar no quarto dia, em volta do Sol, porque o Sol é criado no quarto dia, mas ele cria as coisas para acontecerem mesmo. Claro que a intervenção dele vai ser manter a coisa funcionando. E como acontece até hoje. O sistema roda, mesmo com o pecado, o sistema está rodando. Porque ele está cuidando que mantenha, porque ele mantém as leis da física funcionando, porque ele mantém com que as coisas aconteçam. Quem puxa a árvore, o cacho, a banana para o chão para ela plantar? Gravidade. Ele já criou. Então, até hoje é isso. Então, o sistema roda, mas Deus é o garantidor de que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. De que o Sol se ponha e nasça. É pela lei da física? É através da lei da física, mas Ele é a causa disso. E Ele sempre vai ser a causa disso. Por isso que talvez no Novo Céu e Nova Terra, a gente tenha uma terra parecida com essa aqui. Lá no Novo Céu e Nova Terra, a gente fala de ruas de glória, vai ter tudo isso, glória, ali ruas de ouro, é porque vai ser algo glorioso, que reluz luz, tudo mais. Mas eu creio que vai ser muito parecido com isso aqui. O homem tocando, como Adão fazia no Éden. Planta, colhe. A única coisa que talvez não vá precisar é se reproduzir, porque a gente já vai ser muitos. Mas planta, colhe, cuida dos animais, trabalha, encontra com Deus na viração do dia. Deus faz acontecer através das leis que Ele criou e que nós homens estamos observando. Então, hoje, Newton não criou a gravidade, ele só observou que ela existe. Ninguém criou lei nenhuma da física, só observou que elas existem. Mas quem criou? Talvez não, talvez Deus seja... Vou falar um pouquinho de programação, é que eu não sou muito bom em programação, mas é o rapaz que cria um sistema de programação, aí você vai lá e coloca todos os dados, ele alimenta tudo sozinho. Mas é ele quem faz com que aquilo não trave, sabe? Que aquilo funcione do jeito correto. Então, por que não dá erro? Porque ele está lá monitorando tudo ao mesmo tempo, está monitorando as coisas. Ele está vendo, está pegando relatório, está vendo que está funcionando. Entende? É só uma analogia. Deus não precisa pegar relatório das coisas, Ele está lá, presente. Mas Ele é o garantidor, porque Ele cria essas leis. Ele é o criador das leis da física. Quem criou a gravidade? Deus. Quem garante que a gravidade vai funcionar até o último dia? Deus. Quem criou a rotação da Terra em volta do Sol? Deus. Por isso que Deus, Ele pode parar o Sol se Ele quiser. Nada para o Sol. Deus parou. Josué narra lá. Deus parou o Sol. Parou. Por quê? Porque Ele é o garantidor. Porque Ele está cuidando para que as coisas... E a própria Bíblia fala, que eu esqueci, que esse cuidado de
orvalho pela manhã, de sempre ter essa viração do dia. É o Espírito Santo de Deus que cuida de tudo isso. Então o Espírito Santo é o garantidor de que tudo isso vai acontecer, de que amanhã o sol vai nascer, de que amanhã vai acontecer tal coisa, de que você sabe que vai acordar amanhã às 7 da manhã, o sol vai estar lá. Mas se você acordar no inverno 6:30, talvez o sol ainda não vai estar lá, porque isso é necessário. Então, quem garante com que as leis que regem o universo fiquem no lugar, cumpram o que elas têm que cumprir, é o próprio Deus que criou todas elas. Então Deus não só deu a cordinha no peão e falou, roda aí sozinho. Não, Ele deu a cordinha no peão e fica rodando assim, para continuar girando tudo certinho. Respondi? Também. Nesse sentido, a gente está evoluindo no que tange o seguinte, Edmilson descobriu a gravidade, então eu que vou fazer a pesquisa depois do Edmilson, eu já sei que a gravidade existe. Imagina para quem estava antes de Newton, ficava criando teoria a rodo. Aí o Newton chegou e falou assim, isso aqui é gravidade. Aí quem vem depois do Newton já sabe, gravidade, o nome disso aqui é gravidade. Mas isso. Aí já tem outro problema. Aí vem um Einstein da vida. Não, o que vocês estão imaginando aí, vamos chamar de teoria da relatividade. Aí, entende? Vai criando degraus para um conhecimento ainda maior. Fala, Ademir. O Sol. De tamanho, o Sol. O Sol é muito maior que a Terra. Acho que 99% da massa do sistema solar é do Sol. Aí acho que 0,6 é Júpiter. Aí o resto é o resto. Pequenininho. Essa é a proporção mesmo. A Terra, o Sol é muito maior que a Terra, e isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco. Mas sobre a vegetação, então aí alguém fala que, alguns defendem que foi criada há 420 milhões de anos atrás. Tudo bem, mas essa é a ideia que eu quero trazer, é de que o Sol, os dias não eram consecutivos. Porque se Deus fez semente, eu nunca vi semente brotar assim, em 24 horas. Nunca vi. Mas é um desenvolvimento, e que Gênesis 2 a gente vai estudar, Adão e Eva estavam no jardim, as coisas ainda estavam se desenvolvendo, então passa um tempo. A ideia de passar um tempo mesmo, criei aqui no terceiro dia sementes sobre a terra e elas vão começar a produzir. Tá bom, a gente espera agora até o quinto dia, quando estiver produzindo, quando já tiver uma condição boa, aí eu crio os animais e o homem. Aqui no quarto dia da criação eu vou criar as estrelas. Então, é por isso que eu defendo uma criação de 24 horas, mas não uma criação consecutiva de dias. Não é Deus fez no domingo, haja luz, na segunda ele fez a terra, na terça agora ele fez a semente, as árvores, na quarta ele vai fazer o sol. Não. Em algum momento, no primeiro dia em que ele decidiu criar, ele criou os céus e a terra. No segundo dia que ele decidiu criar, não sei quanto tempo atrás, ele criou a terra. No terceiro dia que ele decidiu criar, ele criou a vegetação. No quarto dia... Oi? Tem muita gente que acredita. Se Deus falar que é dias consecutivos, eu não tenho problema nenhum. Porque se ele falar assim, que no terceiro dia foi um dia consecutivo, tudo bem. Mas se ele virar lá na frente e falar que o terceiro dia não foi um dia consecutivo, tudo bem também. Eu não estou preocupado com isso. Se a ciência fala que é 13,8 bilhões de anos, tá bom.
Se fala que algum louco falar que é 35 trilhões de anos, tá bom também, eu não tenho problema quanto a isso. Eu só quero mostrar que não dá para tomar esses dias como dias 24 horas um depois do outro. Se Deus não mais para frente falar que foi 24 horas, amém. O terceiro dia da criação, então, você sabe que foi numa terça-feira. Mas se Deus falar que não, aí tá bom Deus, não afeta a minha fé. Entende? Porque às vezes a pessoa quer colocar que Deus criou tudo em 7 dias consecutivos, aí quando a ciência fala assim, não gente, tem 13,8 bilhões de anos no universo, aí a pessoa desmorona e fala, impossível, e trata a ciência como o próprio demônio, em forma de alguma coisa. Sobre isso, alguma dúvida, meus irmãos? Para a gente terminar a aula então, que já deu o horário, eu quero falar rapidinho das estrelas. Parte 14, criação dos luzeiros, esse é o Sol, tá? Então você vê que o Sol queima bastante. A Bíblia diz que Deus criou os luzeiros no firmamento do céu. O firmamento, como vimos antes, é a nossa atmosfera terrestre. Se você olhar para cima, você vai achar que está tudo numa coisa só. Sejamos sinceros, se a gente olhar para cima assim perdido, a gente acha que o Sol está aqui do lado, que a Lua está no outro, é tudo pertinho, que você vai andando de um para o outro. Não está longe, está 8 minutos na velocidade da luz de distância, que dá um tempo bom aí de viagem. Então, Moisés fala que as estrelas estão no firmamento, ele acertou porque elas estão no céu, mas ele não tinha a real noção de quão longe elas estão. Tá? É importante dizer que os luzeiros foram criados com propósitos, então eles existem para cumprir uma missão bem específica para com a Terra e para com a humanidade que habita nela. O mundo não gira em torno da Terra, o Sol não gira em torno da Terra, mas o Sol foi criado por causa da Terra. Tá? A Terra gira em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol, assim como o Sol gira em torno de alguma coisa. E a Via Láctea está girando em torno de alguma coisa. E está todo mundo girando em torno de alguma coisa que ninguém descobriu o que é ainda. Mas mesmo assim, essas coisas todas foram criadas por conta da Terra. Então, cuidado. Vida fora da Terra pode existir? Até pode. O homem ainda é o centro da criação. Pode existir um alienígena lá com 3 antenas, 4 cabeças, sei lá, fica a critério da imaginação de cada um. Pode, mas isso não significa que ele é diferente dos animais que a gente tem aqui na Terra. Mas ele fala, o papagaio também fala. Mas ele pensa, o golfinho lá é muito inteligente. Você vê lá os vídeos de golfinho, o bicho é um bicho inteligente. Isso não garante que ele seja igual ao homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então essas coisas criadas para a terra e para o homem. Por isso que o homem tem que observar, analisar, cuidar, entender, buscar compreender melhor essas coisas. Conta dessas coisas também. Deus criou o Sol, as estrelas, as luas, as galáxias, os buracos negros, os outros planetas. Tudo Ele criou nesse 4º dia. O Sol para governar o dia, a Lua e o restante para governar a noite. O Sol é a nossa estrela mais próxima, 8 minutos de anos-luz. As estrelas são compostas por hidrogênios, hélios e elementos químicos pesados. A luz já existia, isso é importante dizer. Deus coloca a luz nas estrelas, porque Ele quer que através das estrelas a luz se manifeste. A luz não existe nas estrelas. A luz, ela está nas estrelas para cumprir um propósito de Deus. Então é possível sim ter luz antes da criação do Sol, antes da criação das outras estrelas. Até porque existem gases no universo que são luminosos.
Então, mas Deus, aprove a Deus pegar a luz que ele tinha e colocar dentro desses corpos celestes e falar, agora vocês geram a luz. E aí se tem toda uma fusão nuclear e vai explodindo, explodindo, gerando luz aqui para a gente. E energia e calor para a gente. Bastante calor, por sinal, viu? Esses irmãos estão vendo aí, é fruto dessa energia gerada pelo Sol na explosão. Então, quando você fica aí suando igual eu estou suando, foi porque Deus colocou a luz no Sol. Lua, criada por Deus, nosso satélite natural, não é a única lua que existe, só Júpiter, até onde eu sei, tem 79. Parece que descobriram mais aí. Saturno tem as luas de Saturno também. Então, luas existem, são objetos, são satélites naturais que giram o planeta. E a Lua não tem luz própria. Então, ela reflete a luz do Sol bate nela e a gente vê a Lua e essa luz reflete para a gente aqui, iluminando a Terra também à noite. Importante lembrar que a luz foi criada no primeiro dia, porém Deus determinou que as luzes permanecessem nesses corpos celestes. Outra coisa importante é que as estrelas e tudo que compõe o universo já foi criado do jeito que é. Então a Lua já foi criada do jeito que é. Os buracos negros já foram criados do jeito que são. O que máximo que pode ter acontecido é crescerem mais ou terem morrido no meio do caminho. Se você pegar, por exemplo, observações, o homem já enxerga hoje a 12,6 bilhões de anos-luz. Então, vou explicar aqui rapidinho. O homem enxerga um buraco negro. Um buraco negro não se enxerga, mas o homem enxerga a órbita de um buraco negro há 13 bilhões de anos atrás. Isso significa o quê? Que a gente está observando algo de 13 bilhões de anos atrás, que aquela luz demorou 13 bilhões de anos, teoricamente, para chegar nos nossos olhos. Então você está vendo o universo com 600 milhões de anos. O problema é que com 600 milhões de anos não dá tempo de ter criado tudo isso. Não dá tempo de ter uma estrela supermassiva, essa estrela começar a morrer, ela morrer e criar um buraco negro supermassivo. E mostra com isso, então, que Deus já criou todas as coisas maduras. Deus já criou um buraco negro, Deus já criou estrelas, Deus já criou todas essas coisas. E que essa luz sempre existiu. É que agora, quando a gente bate o olho lá, a gente consegue enxergar um corpo celeste que antes não existia. Mas essa luz sempre viajou até a Terra. Porque ela sempre existiu. Deus criou essa luz. E a gente olha algo já criado, formado, bem desenvolvido. Então, mostrando que Deus criou essas coisas e criou elas já do tamanho que elas são. Então você pega, por exemplo, no centro de toda a galáxia tem um buraco negro. Buracos negros maiores, buracos negros pequenos. É por isso aquela história de filme sempre, que a gente vai parar num buraco negro, e teoricamente isso é verdade. Um dia, se tudo seguir, vai parar no buraco negro. O problema é que Jesus vai voltar antes, então isso não vai acontecer. Mas por conta do pecado, as coisas morrem agora. Então até estrelas morrem agora. Então o Sol, se você ver os estudos, tem um prazo de validade, vai viver mais 8 bilhões de anos, 4 bilhões de anos, não lembro quantos bilhões de anos agora. Mas vai viver por conta do pecado. Mas se não tivesse o pecado, e Adão não pecasse com Eva, essas coisas se manteriam sem fim. Olha, eu estou vendo as coisas, eu estou vendo o sol, não vai morrer. Vai passar 1 trilhão de anos, vai ter sol ainda, vai ter todas essas coisas. E é interessante que quando você olha para frente, assim, para cima, e você vê, isso é um buraco negro, tá? Quando você olha para cima, você vê as estrelas, você acha que elas estão perto, mas você está vendo estrelas a olho nu, há 4 anos-luz, há 10 anos-luz, há 10 mil anos-luz, distâncias enormes. Às vezes você está vendo galáxias inteiras e achando que é uma estrela só. Você está vendo corpos celestes, bilhões de corpos celestes num único ponto.
Você está vendo, às vezes, estrelas morrendo, que é quando acontece uma supernova e fica um ponto tão grande no céu, que ilumina mais do que uma galáxia. Todas essas coisas estão todos os dias visíveis a nós. Quando não tem nuvem, a gente consegue observar. E Deus criou tudo isso para iluminar a noite, para cuidar da noite, para guardar a noite. Então, essas coisas servem de sinais. Passando aqui, só para você ter uma ideia, existem 30 sextilhões de estrelas ou 1 septilhão de estrelas. Se você contar de 0 até 1 bilhão, você vai demorar aí a vida inteira e não vai contar. 1 bilhão. Aqui, 1 bilhão é infinitamente menor do que isso aqui. Esse número gigante aí, de zeros, é o número de estrelas que tem, provavelmente, no universo. E Deus sabe todas elas de cor. Conhece o nome de todas elas de cor. Sabe o que isso nos ensina? É que Deus conhece você muito melhor do que você acha que Ele conhece. Porque se Ele conhece essa quantidade de estrela, de nome, sabe onde estão, sabe porque Ele que fez, imagina você. E Ele conhece, cuida, guarda, porque criou por conta de você. Imagina você. É claro que eu não vou defender aqui aquela teologia de que o homem é o centro de Deus. Não, nada a ver com nada disso. Mas uma coisa é certa. Aqueles a quem a Deus ama, Ele ama muito. Muito mais do que a gente imagina. E conhece muito melhor do que a gente se conhece. Se tem alguém que conhece você melhor do que você mesmo, esse alguém é Deus que te criou. Porque se Ele é capaz de conhecer esse tanto de estrela, Ele conhece cada átomo do seu corpo muito melhor do que você conhece. Só para você ter ideia do tamanho, se você contar até 1 septilhão, você demoraria 24 quintilhões de anos para contar até 1 septilhão. Você ia passar um tempinho contando aí, até chegar em 1 septilhão. Para você ter ideia, vamos baixar para 7 bilhões o planeta, de maneira geral, demoraria 840 mil anos, com todo mundo falando muito, falando tudo sem parar, demoraria 840 mil anos para que todas as pessoas na Terra falando ao mesmo tempo, sem parar, conseguissem chegar a 30 sextilhões de palavras. Esse é o tamanho de estrela que tem no universo. E esse é o tanto de estrela que Deus conhece, assim, brincando. E colocou para serem marcadores da estação do ano, marcador de tempo, contar os dias, os anos. Então, 24 horas a gente sabe, mais do que pela rotação da Terra, mas porque nasce, o Sol desce e o Sol nasce de novo. Então, a gente vai marcando, mesmo com a Lua, meses, anos. Os egípcios já tinham um sistema de 12 meses, de 30 dias. É muito parecido com o que a gente tem hoje. É a rotação sobre a Terra que marca as estações do ano. Então, a Terra está inclinada de tal jeito que enquanto aqui é verão, do outro lado é inverno. E aí gira. E aqui vira inverno, lá vira verão. E a gente marca, principalmente quem mora entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, consegue ver bem o outono, consegue ver bem a primavera, consegue ver bem o verão, sabe, consegue identificar. Você sabe, a primavera está chegando, mas você sabe a diferença da primavera para o verão. Principalmente na quantidade de suor que você deixa na rua no verão e na primavera. No outono você vê aquele tempo osciloso, no inverno aquele frio. Então a gente consegue ver bem essas estações. Lua também serve aí para observação. Então, bom pescador, eu não sou bom pescador,
Se eu pescar lá no Amazonas, com a melhor isca e a melhor vara do mundo, eu não vou pescar nada mesmo assim, mas eu tento. Eu tento. Um dia eu vou para o Pantanal, eu vou tentar pescar lá e eu sei que eu não vou pegar nada, mas só para ter falado que eu fui para o Pantanal pescar. E aí já volta, conta aquela história, né? Compra um peixe na peixaria. É sempre assim, viu, minhas irmãs? Vocês não vão pescar, o homem compra o peixe na peixaria lá e fala que pescou depois. Aí põe na isca lá e fala que pescou depois. Brincadeira, tem gente que sabe pescar de verdade, não é igual eu não. Mas um bom pescador na lua já sabe quando vai ter peixe no mar. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Mas ele sabe de bater o olho na lua que hoje não vou sair para pescar não, que hoje eu não vou pegar nada. Ou hoje eu vou porque hoje eu vou sair com a rede farta lá. Eu vou pescar tudo e mais um pouco. Marca esses sinais que a Bíblia nos traz. Eles servem para isso também. Maré alta, plantação, quando plantar, quando colher, fins dos tempos. Deus fala um monte de sinal dos fins dos tempos relacionado com o sol e com estrelas e com os planetas. Navegação. Meus irmãos, os irmãos sabem como faz para chegar de Portugal aqui em 1500, 1600 alguma coisa? Não tinha GPS na época, os irmãos bem sabem disso. Era pela estrela. O rapaz pegava um quadrante lá, olhava a constelação, marcava fazia as marcações e sabia, estamos indo para tal lugar. E chegava. De vez em quando errava lá o caminho, pegava um vento errado, achava que estava na Índia, aparecia no Brasil, mas na maioria das vezes acertava. Até em avião, até ser colocado GPS no avião. Segunda Guerra Mundial, lembra do Pacífico? O piloto trocava tiro lá no Pacífico. E para voltar para casa depois? Você voava, você está em perseguição. Então um está atirando, o outro está fugindo. Aí você foge. Você vai para longe. Não tinha GPS para voltar. Como que volta para a base? Que era um navio no meio daquele oceano todo, muitas vezes. Ou uma ilha no meio daquele oceano todo. Ia lá o piloto, colocava lá o navegador, colocava lá o olhinho na estrela, começava a observar até chegar no destino. Então, marca os sinais, as estrelas, as galáxias, todas essas coisas criadas para o benefício do homem. Pirâmides, se tem estudos de hoje que as pirâmides do Egito foram criadas em direção a constelações no céu. Então, aí tem aquele, não sei quem já viu aquele grego do History Channel, que fala que tudo foi ET, aí por isso que ele fica falando que essas coisas são de ET, porque fica apontando para, mas não, foi um homem, homens que colocaram lá. Então, meus irmãos, esses são a criação dos 3 dias aí, passei bastante do tempo, peço perdão, mas pelo menos a gente cobriu aí 3 grandes dias, agora os próximos 3 são mais tranquilos de tratar. Dúvidas sobre isso? Não? O rapaz da limpeza passou cedo hoje. É ovos, esse é do ovo. Meus irmãos, fica claro então que Deus criou as coisas e que a ciência nada faz além de provar que de fato Deus criou, que de fato Deus é o Criador de todas as coisas, que de fato Deus fez do jeito que falou que fez. Então a gente não precisa olhar para eles como inimigos, como, meu Deus, vão acabar com a minha fé, com a fé dos meus filhos, com a fé dos meus... Não. Claro, se a gente tiver uma sólida interpretação bíblica, eles não trazem medo, mas eles trazem segurança de que a gente serve o Deus vivo e verdadeiro e que tudo que Ele escreveu, tudo que Ele falou, tudo que Ele mandou com que escrevesse, é nada além da verdade, e a mais pura verdade. E que a gente pode acreditar na palavra dEle 100%, em tudo. Em tudo. A gente vai falar da criação da humanidade semana que vem, que a gente vai desmistificar
a esse ancestral comum do homem. Tá bom?